Eu sou Juliana Carvalho e junto com Lu Gardenal, nós somos guardiãs do Roda Educação Viva e Consciente, um espaço materializado na cidade de Salto que acolhe, impulsiona, viabiliza projetos, vivências e principalmente a ideia de educação viva e consciente, como sendo uma educação que manifesta toda a potencialidade, todos os dons, todos os talentos individuais que temos e colocam força para que esses dons estejam sempre vivos e a serviço da criação de uma outra realidade para o nosso mundo. A convite da Diretoria de Ensino de Itu, nós estamos aqui tentando ser contribuição para que possamos ser escuta, para que possamos de alguma forma trazer e partilhar os nossos saberes sobre autoconhecimento, sobre ferramentas de expansão da consciência e esperamos que esse vídeo chegue com muito carinho, porque está sendo feito com muito carinho e muita gratidão por vocês estarem aí, educadores, nos ouvindo, se conectando conosco e prontos, abertos para a criação de uma outra realidade para o nosso planeta. O que nós criamos para nos conectarmos com você, educador, com você, educadora, foram 2 encontros e um momento de escuta. Como é que nós vamos colocar isso em prática? O nosso primeiro encontro será simplesmente para que vocês consigam se conectar com a proposta de escuta, se conectar com o que nós estamos trazendo, entendendo, percebendo que é a contribuição para esse momento. Entre um encontro e outro, vocês vão fazer um exercício de autopercepção, vocês vão se conectar com vocês mesmos daí de casa e vão colocar num formulário as percepções, como tem chegado tudo isso que nós estamos colocando, o que vocês têm percebido de mudanças, quais foram as mágicas, quais foram as novas realidades que vocês perceberam a partir do primeiro encontro conosco. Vocês responderão a esse formulário e nós teremos acesso a todas as respostas para que possamos juntas, eu e Lu, continuarmos esse trabalho e expandirmos um pouco mais a contribuição que podemos ser com cada um de vocês. Então, acho que uma pergunta bem bacana para você se fazer nesse momento é como você tem percebido este momento em que nós estamos vivendo, este momento de pandemia, neste momento considerado tão desafiador. Né? O que você considera deste momento? Que escolhas você está fazendo a partir disso que a vida está propondo neste momento? Nós percebemos que é bacana que cada percepção, né, que cada forma de olhar para isso cria algo diferente. Então, o que você tem criado? Em que lugar você está diante desta proposta que a vida está fazendo para você? Né? A vida sempre traz desafios, situações diferentes e inclusive, né, o quanto isso é rico para que justamente a gente se movimente, né? Porque a vida ela é um constante movimento e muitas vezes a gente se coloca numa zona de conforto, né? Num lugar de acomodação e realmente a vida vem com propostas, né? Com oportunidades. Então, diante de cada situação que a vida traz, a gente tem escolhas, a gente pode escolher olhar para isso como um problema, né? Como
como uma dificuldade, enfim, como um trauma, como um drama, ou a gente pode escolher olhar para isso como uma grande oportunidade. A crise, né, aquilo que a gente chama de crise, sempre é um convite para uma mudança, um convite para um olhar para si, né, um convite para uma ação, né, muitas vezes diante de coisas que a gente da boca para fora reclama, né, e clama por uma mudança, né? A gente fica naquele estado tantas vezes de falar assim, não aguento mais tal coisa, tal coisa é sempre assim, é assim que é e não é legal, ou seja, a gente fica nesse estado de reclamação, né? Mas muitas vezes a gente só fala isso da boca para fora, e o quanto a gente está realmente disposto a nos movimentar, o quanto a gente está disposto a soltar algumas coisas, né, para fazer algo diferente, para criar algo diferente, né, porque não é só a palavra no sentido da reclamação ali que vai mudar alguma coisa, é aquilo que a gente vibra, né, é uma ação diferente. Então, muitas vezes quando a gente está nesse lugar de reclamação, e o quanto a gente estava, né, eu acho que é bacana fazer essa autoobservação, não para se julgar, mas se perceber, né, há quanto tempo a gente vem reclamando, né, de algumas situações, mesmo relacionadas à educação, né, mas nesse lugar, né, de reclamar, clamar de novo, né, reclamar, clamar de novo, mas estar numa posição de vítima muitas vezes, né, da situação, do sistema, do governo, e não nos disponibilizar e não ser aquilo que a gente quer ver. Afinal de contas, a realidade é a gente que cria, e a gente cria a partir daquilo que a gente vibra, daquilo que a gente é, né? Então, muitas vezes aquilo que a gente está falando, reclamando, a gente está criando mais daquilo que a gente está reclamando e não uma outra realidade. E aí a vida vem justamente com esse convite, né? Com essa proposta, ok, tem algo aqui que você está criando, né? Porque tem uma insatisfação. E ok, e agora? E agora? E ela te coloca numa encruzilhada, enfim, num lugar onde você pode olhar para aquilo como um ponto final, né? Acabou tudo aqui, agora estou desgraçado, né? Então agora o que eu vou fazer? E de repente pode ficar paralisado nesse momento, né? Ou pode olhar para isso realmente percebendo que existem outros caminhos, que existem outras possibilidades, que existem infinitas possibilidades e escolhas que você pode fazer para criar algo diferente, né? Então, esta é a chamada crise, né? Aquele momento de convite, de oportunidade. Então, como você tem olhado para isso? A mudança, então, de percepção é que vai fazer, né? A cada percepção é que vai fazer com que aquilo seja uma coisa ou outra coisa. Tudo pode ser uma coisa ou 100% outra coisa, porque os eventos em si, eles são neutros. É a gente que dá o peso para eles, né? São os nossos julgamentos, a nossa forma de olhar para aquilo e a nossa forma de criar a partir daquilo é que muda tudo. Então, que convite esse momento, essa pandemia, enfim, foi e é para você, né? O que você pode, que grande oportunidade você está tendo? De repente, uma oportunidade de criar algo diferente, algo que você sempre quis, desejou, mas nunca imaginou que pudesse, né? E pode. Então, é bacana a gente perceber quantas pessoas ficaram paralisadas diante desse desafio, né, que colocou em xeque muitas vezes criações, investimentos assim, de toda uma vida, né? E aí chega essa pandemia e
corta a possibilidade dele fazer algo daquele jeito que ele tinha imaginado, que ele tinha criado, que ele tinha percebido que era para ser, né? Então, algumas pessoas ficam paralisadas nisso. Puxa vida, né? Meu castelo aqui desmoronou, né? E agora eu tô danado. E de repente entra, muitas vezes, até num estado de depressão, né? Como eu disse, se paralisa ali e acaba afundando, né? Quantas pessoas neste momento estão nesse lugar, né? De trauma, de drama e de vitimismo? Mas quantas pessoas também não têm olhado para isso como uma oportunidade, como eu falei, e têm criado coisas grandiosas na sua vida, né? Fala assim, ok, então desse jeito não é possível, então o que mais é possível aqui, né? Que outras possibilidades grandiosas eu tenho? Afinal de contas, a gente tem uma visão muito limitada, muitas vezes, das coisas, né? A gente percebe só a partir de um ponto de vista, ou olhando só dentro de uma caixa, enquanto o universo ele é infinito e tudo está disponível. Então, a gente muitas vezes foca numa coisa e acha que só aquilo pode funcionar, que só daquele jeito pode dar certo. E mais uma vez vem, né, como eu disse, o convite da vida para falar assim, como seria sair desse lugar, dessa caixa, expandir e perceber que tem algo muito mais incrível e grandioso para você. Então, se a gente olhar isso, né, para a questão da educação, quantas questões aí muitas vezes a gente não fica num círculo vicioso, né? E como eu disse, reclamando e pontuando de que né, o sistema faz com que isso não possa ser de outro jeito, enfim, né? A gente fica mexendo em coisinhas, mas não vai a fundo, né? Então, qual é a grande oportunidade que nós temos aqui agora, né? De quebrar esses padrões, né? Essas estruturas e criar algo diferente. Então, o quanto você está disposto a olhar para isso como uma oportunidade? Um outro exemplo, né, da forma de olhar para isso, diante do próprio quadro da pandemia, né? Quantas notícias a gente não vê falando, né, tantos casos, né, do Covid-19 e tantos mortos, né, enfatizando isso. Como que quando a gente olha para isso de uma outra forma, né? Olha tantos casos de Covid-19 e tantos casos de pessoas que se curaram, que é a grande maioria, né? Então é uma escolha, a forma como a gente vai olhar para isso é uma escolha, ok? Então que escolhas você está fazendo diante desses desafios que a vida está propondo? Você está escolhendo vibrar no medo, né? No trauma, no drama, ou você está escolhendo vibrar na cura, né? Nas grandes oportunidades que esse momento está trazendo, de cada um olhar para si, né, desses padrões se dissolverem, da gente criar realmente algo novo aqui, da gente sair da zona de conforto e criar algo novo. Então, essa é a nossa pergunta para você e o nosso grande convite. Como você pode olhar para isso de uma outra forma? O que você pode criar aqui? Que coisas grandiosas você pode criar aqui? E diante desses desafios, né, diante dessas propostas, diante da vida, enfim, diante dos relacionamentos, diante de tudo, do seu trabalho, o quanto você está atento, né, atenta, acordada, consciente, observando e realmente fazendo escolhas a partir de uma consciência, e o quanto você está simplesmente reagindo num piloto automático, né? Que acaba com que você muitas vezes entre num discurso de massa, né? Numa energia de massa,
né, daquilo que as pessoas estão vibrando, do senso comum, daquilo que todo mundo está falando e que não corresponde à verdade, porque o que é a verdade? Né? Verdade é que tudo isso que é dito, que é falado, corresponde à verdade ou é só uma percepção? Ou é só um interessante ponto de vista? Né? Então, mais uma vez, né, um convite para você, diante de tudo isso e de cada situação da vida e de cada questão sua, você começar a sair desse piloto automático, se colocando nesse estado de observação. Né? Peraí, o que eu estou falando aqui, o que eu estou reproduzindo, tanto na minha fala quanto no meu comportamento, na minha ação, né, naquilo que eu estou criando, fazendo, é realmente isso que eu escolho? Eu escolho isso conscientemente ou eu estou num piloto automático aqui? Ou eu só estou entrando na onda e nessa energia que tá se vibrando aí? Né? Então, em pontos a gente está paralisado, quantas barreiras a gente não levanta a partir desses julgamentos, desses pontos de vista fixos, que a gente vem ao longo da vida aí colocando nas nossas caixinhas mentais, né, do que é certo, do que é errado, do que se deve, do que se não deve, do que funciona, do que não funciona, a partir de informações externas que não estão conectadas com uma consciência maior, né, com aquilo que a gente realmente sabe, né, que está ligado ao nosso ser infinito, né, a nossa consciência maior mesmo. Então, aí a gente acaba agindo e reagindo e não interagindo com a vida, né? A gente simplesmente reage e vai na onda. Como seria, então, se apropriar de ferramentas que vão contribuir para que você saia desse estado, né? De um estado que a gente chama de normose, né? É um estado de se encaixar naquilo que é considerado normal, né? Por exemplo, é normal você estar chateado nesse momento, preocupado, né? Agora, se você estiver feliz, que droga aí que você está tomando, né? Não é assim? Então, muitas vezes, para se ajustar, para ser aceito, a gente, sem perceber, entra nesse estado de normose, né? E fica num estado de vibração para se encaixar e que não cria nada, muito pelo contrário, só reforça, né, uma ideia, cria mais de uma ideia e de um estado. Então, mais uma vez, que ferramentas a gente pode utilizar e se apropriar para sair desse envolvimento, né, como se você fosse isso, com esse estado, e ir para um lugar de observador, e de olhar e falar, peraí, eu tenho escolha aqui, né? Eu posso escolher criar algo diferente aqui, eu posso escolher olhar para isso de uma forma diferente. Então, é sobre essas ferramentas que a gente vai falar um pouquinho mais agora, né? Mais especificamente de uma ferramenta muito, muito bacana, que pode ser muita contribuição para você sair desses pontos de vista fixos, né? Dessas crenças, desses julgamentos, como eu falei, disso que é determinado como certo, como errado, como bom, como mal, e que é tão relativo. Porque muitas vezes a gente olha para uma coisa e fala assim, poxa, isso que me aconteceu foi terrível, né? Foi péssimo, e a gente briga com aquilo, a gente reclama. E depois de 2 semanas, 1 mês, 1 ano, a gente olha para aquela situação e pode perceber, de repente, e fala, poxa vida, se não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria a consciência que eu tenho hoje, de repente eu não teria conhecido tal pessoa, enfim, né? Aquilo que a gente olha muitas vezes com esse ponto de vista fixo de que é algo ruim,
né? Muitas vezes está sendo lá a grande oportunidade, né? Então, como a gente sai desse lugar? Então, vamos apresentar esta ferramenta específica para você, que pode ser muita contribuição para você sair disso e para você ir no lugar de observador e abrir as possibilidades, né? E perceber que existem outras possibilidades, que você pode fazer escolhas e que você pode realmente criar e sobrecriar a realidade, né? Criando algo completamente diferente. O primeiro convite que nós queremos fazer a você, educador e educadora, é para que reconheçam o poder das perguntas. Sempre que nós afirmamos, decretamos, determinamos ou deixamos de perguntar, nós estamos fechando possibilidades, nós estamos finalizando etapas, nós estamos vibrando nas possibilidades que já existem, porque nós estamos na limitação das respostas. Sempre que nós perguntamos, nós balançamos o nosso sistema de crença. Existe um sistema que trabalha o tempo todo no nosso mental e nossas crenças estão embutidas nesse sistema. Quanto mais nós perguntamos, mais nós balançamos as estruturas desse programa e mais possível é de reconhecermos e de enxergarmos novas possibilidades, novas escolhas, novas percepções. Portanto, o poder da pergunta é muito grandioso. Então você pode agora se conectar com uma questão sua pessoal. Você pode até respirar um pouquinho, fazer uma respiração consciente, né? Inspirando e expirando profundamente, umas 3 vezes, para ir trazendo realmente a sua presença, né? E liberando aí os pensamentos. Eles virão, mas você pode deixá-los passar, não precisa se apegar a esses pensamentos, né? E para isso pode ser muita contribuição você focar na sua respiração. Aliás, essa é uma ferramenta também incrível para você fazer durante o dia, em alguns momentos, né? Você pausar um pouquinho e fazer 3 respirações que a gente chama de respiração consciente, né? Prestando atenção, observando o próprio movimento respiratório. Então, vamos fazer isso agora, né? Para você ir trazendo essa sua presença, se conectando aí com você mesmo, você mesmo. Então, inspira, puxa o ar pelo nariz, percebe o ar entrando pelas narinas, o caminho que ele faz até os pulmões e solta, pode ser pela boca, liberando esse ar. E mais uma vez inspira e solta, esvaziando todo o pulmão. Inspira mais uma vez, expande, expande, expande e solta, deixando sair com esse ar tudo o que é passado e futuro, né? Tudo que não está relacionado ao aqui e agora. Traz a sua presença, ok, e se conecta então com uma questão específica sua. Pode ser uma questão bem pessoal, uma questão relacionada ao trabalho, enfim. Se conecta aí com algo que está de alguma forma incomodando, algo que pode estar aí de alguma forma cutucando você e falando: ei, olha para isso, né? Olha para mim. E a gente vai usar essa ferramenta então da pergunta, que vai ser, né, o pedido é para que essa pergunta seja uma contribuição para você em relação a essa questão, tá? Então, ok? Já se conectou aí? Sim? Deixa isso bem presente. Você pode até observar quando você se conecta com a energia dessa situação, né? Como ela se apresenta, como o seu corpo fica diante disso, né? Você pode fazer essa leitura e ir afinando o que o corpo traz. Qual parte do corpo de repente fica contraída ou pesada ou dolorida, né?
O corpo ele é uma antena e ele vai sinalizar algo para você, né? O quanto isso, se isso fecha de repente sua garganta, se isso dá um peso nas suas costas, e isso muitas vezes é algo simbólico, é algo que indica mesmo, né? O que essa questão é para você. Então, olhe para isso agora como um presente, né? Que o corpo ele mostra, ele convida você a olhar para isso. Esse sintoma ele é um espelho, né? Daquilo que está pegando aí, daquilo que você está sentindo. E, ou seja, ele pode contribuir para que isso venha à consciência, para que você dissolva isso, né? Então, a gente vai usar essa ferramenta da pergunta para, diante dessa questão, a gente abrir, né? A gente sair do ponto de vista fixo e abrir para as infinitas possibilidades, ok? Então, vamos lá. Realmente peço aí para que essa inteligência, né, dessa consciência maior ao qual estamos conectados aí, traga uma pergunta que vai contribuir para cada questão específica. Então, tirei aqui do baralhinho. Vamos lá, vamos ver se dá para ler aqui. Vou ler e daí eu mostro aqui. Que escolhas posso fazer para criar saúde ao invés de criar doença? Olha só que bacana. Que escolhas posso fazer para criar saúde ao invés de criar doença? Deu para ver bem aí? Ok? Então, respira um pouquinho mais uma vez. Como a Ju falou, o objetivo da pergunta não é você ficar caraminholando, né, mentalmente aí uma resposta, mas para você acessar, né, uma consciência maior, para você acessar as infinitas possibilidades. Então, simplesmente respira e deixa que essa pergunta vá reverberando, né, tanto internamente como ecoando aí e mexendo nas estruturas, né, quebrando os pilares, quebrando tudo aquilo que é rígido e fixo da onde você está em relação ao que é doença, ao que é saúde, ao que você pode criar ou não pode criar, ao ser vítima ou ao não ser vítima, né, dessa situação. Tá ok? Então, respira mais uma vez. Que escolhas posso fazer para criar saúde ao invés de criar doença? Percebe o quanto a pergunta, só a pergunta, já movimenta muita coisa aí. E é incrível como ela vem ao encontro, né, daquilo que a gente colocou nesse vídeo já, falando das escolhas e da mudança de percepção diante das coisas. Então, primeiro, né, que escolhas posso fazer para criar saúde ao invés de criar doença? Então já te dá uma grande dica e já te tira daquele ponto de vista fixo de que você não pode criar saúde, né? Já te tira também daquele ponto de que a saúde ou a doença é algo externo a você, né? E que não é você que cria. Então, mais uma vez, tira dessa posição de vítima, não é? Né? Uma doença que veio, né? Eu sou vítima disso que aconteceu comigo, vítima de um câncer, vítima de uma doença crônica. Verdade que você é vítima, verdade que isso vem de fora para dentro. Ou você cria isso de alguma forma, mesmo que de forma inconsciente, através das suas escolhas, através dos sentimentos que você fica guardando, remoendo dentro de si e não expressa muitas vezes, e não olha para eles, né? E não digere aquilo. Então, como seria perceber
né, a doença como algo que a gente cria, e que se a gente cria doença, a gente também pode criar saúde. E o que eu posso fazer diferente para criar saúde ao invés de doença? Mesmo nessa questão, então, da pandemia, do vírus, verdade que eu ficar nesse, é lógico, né? Temos os cuidados ali relacionados à matéria, mas é verdade que se eu ficar vibrando no medo disso, na preocupação, nesse excesso de toque, de cuidado, né, será que isso vai gerar saúde ou isso vai criar mais doença? Porque eu vou estar vibrando nesse medo e eu vou estar reproduzindo isso o tempo todo, né? Esse vírus, pandemia, Covid, né? Eu estou vibrando isso, estou falando nisso. E isso, então, vai criar uma coisa diferente para a gente ou vai criar mais disso? Né? E aí você pode ir trazendo essa pergunta, vai fazendo e vai movimentando. Que escolhas posso fazer para criar saúde ao invés de criar doença? Então, quando, por exemplo, você entra, eu estou falando aqui para ir contribuindo com as percepções, com a energia que vai chegando, para ir movimentando essa energia, mas vai trazendo isso também, vai se perguntando. Essa sabedoria, esse saber está em você. Né? A gente está sendo só um canal aqui, né? Só estamos facilitando isso de alguma forma, mas isso está em você. E essa consciência maior, se você acessá-la, permitir que ela chegue, e ficar vibrando essa pergunta, observe daí as respostas, né? Respostas ou possibilidades vão chegar de tudo quanto é jeito para você, se você ficar fazendo essa pergunta. Você pode escolher fazer essa pergunta durante essa semana, né? Todos os dias, várias vezes ao dia. Você pode escrever em algum lugar, colar lá no espelho, enfim. Que escolhas posso fazer para criar saúde ao invés de criar doença? E aí, observe o que seu corpo vai dizendo para você. Observe o que você percebe diante de determinados alimentos, por exemplo. Observe o que você percebe diante de determinadas notícias. Comece a fazer diferente aquilo que você faz sempre do mesmo jeito e cria sempre o mesmo resultado. Como seria então fazer diferente? Comece a perceber, a observar, né, como essas possibilidades vão chegando a partir dessa pergunta para você, e vão chegar, se você estiver aberto, isso vai chegar de tudo quanto é jeito, através da fala de alguém, através de algo que você que de repente você vê alguma imagem, você fala, opa, né? Através de um insight, através de uma ideia que chega, de um sonho. Então, vá observando, fique nesse lugar de observador, vá fazendo a pergunta, vá abrindo. A pergunta vai movimentando a energia, vai tirando você do ponto de vista fixo. E quais são os pontos de vista fixos, né, que a gente está quebrando aqui com essa pergunta? Então, mais uma vez, né, a minha percepção e o que mais você percebe, o que mais é possível, o que mais expande essa pergunta, né? Então, que escolhas posso fazer para criar saúde ao invés de criar doença? Pontos de vista fixos. A doença acontece de fora para dentro. Ponto de vista fixo. A cura também é de fora para dentro. Ou seja, eu dependo de um remédio para curar, eu dependo de uma vacina para estar imune a isso. Verdade. Eu não tenho escolhas. Eu sou vítima. Verdade. Então vai movimentando isso, vai fazendo essas perguntas e vai tirando você desses padrões. Ok? Quais são as coisas que eu faço, que eu penso, que eu falo, que eu reproduzo, que minam o meu sistema imunológico? É verdade que eu estou suscetível ao vírus se eu estiver bem comigo mesmo? Se tudo é onda, se tudo é uma frequência, e a física quântica está aqui falando isso há mais de 100 anos, né? Se eu atraio, né, aquilo que está na mesma frequência daquilo que eu vibro,
Verdade é que qualquer um está suscetível ao vírus, né? A isso que vem de fora. Verdade que isso que vem de fora, como um vírus, por exemplo, pode me fazer algum mal se eu não estiver na frequência desse vírus. Qual é a frequência de um vírus? É a frequência energética. Né? Estudos dizem que é uma frequência muito densa. Então, se eu estiver vibrando nessa frequência densa de medo, de culpa, de vergonha, é muito provável que eu me conecte com a frequência do vírus. Né? Agora, se eu estiver vibrando alegria, amor, se eu estiver me divertindo com aquilo que eu faço, com a vida, né? Se eu estiver na leveza, se eu estiver olhando para mim, conectada comigo, me cuidando nesse sentido de me acolhendo, não me julgando, enfim, se eu estiver vibrando coisas incríveis, oportunidades, vida, é verdade que eu vou me conectar com esse vírus? Ou se eu me conectar com ele, se de alguma forma o meu corpo, né, se esse vírus entrar no meu corpo, verdade que ele vai, que ele pode me matar? Percebe? Então, o que você pode criar diferente para não estar na frequência desse vírus? Ou seja, percebe mais uma vez o convite para sair desse lugar de vítima, né? E reconhecer que a realidade externa, né, não cria a sua realidade interna, é o contrário, é a sua realidade interna que cria a sua realidade externa. Né? Mesmo que essa realidade externa se apresente, faça convites para você, o que isso vai ser para você depende da sua realidade interna, depende da sua percepção, depende da forma como você se coloca diante disso, depende do seu estado interno. Né? Então, se você está vibrando numa frequência alta, como que você vai se conectar com uma frequência baixa? Quando a gente está sintonizado numa frequência de rádio, por exemplo, 90,9, a gente não vai sintonizar, a gente não vai tocar no nosso rádio, né, uma rádio que é uma frequência 104,3. A gente vai sintonizar, a gente vai ouvir ali a rádio que está na mesma frequência, que é 90,9, né? Então é isso que a física quântica diz. Então, o que você está vibrando aí, o que você está criando para você, o que você está escolhendo para você, o que você está ingerindo, o que você está escolhendo para você no sentido de fazer coisas que fazem você sorrir, que fazem seus olhos brilharem, né? Para que você vibre nessa alta frequência, para que você vibre na frequência da saúde e não na frequência da doença. E o que mais? O que mais a gente pode perguntar aqui?